Bom, boa noite a todos, graça e paz. Louvamos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade que Ele nos dá de podermos juntos compartilhar a palavra de Deus, vivemos este momento de comunhão. Também saudamos aqueles que estão em casa participando da live. Que o Senhor Jesus também derrame graça e bênção sobre sua vida e família. Quero convidar todos a se colocar em pé. Nós vamos buscar a presença de Deus em oração, pedindo que Ele comande, cada parte deste culto, dirija a nossa vida, os nossos atos neste culto. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer muito a oportunidade e o privilégio de podermos celebrar o Teu nome juntos. A bênção e o privilégio da comunhão que temos com o Senhor e também com os nossos irmãos. Que o Senhor derrame sobre nós toda a graça e amor que precisamos para nosso crescimento. E peço, Pai, em nome de Jesus, que cada ato deste culto seja dirigido pelo Senhor. Não venha de nós, não parta de nós, mas seja do Senhor para os nossos corações e que possamos voltar para casa animados na nossa fé, porque aqui o Senhor esteve presente e aqui o Senhor manifestou o querer e a vontade do Senhor. Fala conosco, queremos e precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra em Tiago, capítulo 2. Tiago 2, 14 a 26. A carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versos 14 até o final, verso 26. Vamos fazer de forma responsiva. Eu começo com 14, a igreja responde o 15 e assim até o final. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é só? Fazes bem, até os demônios creem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que Deus nos dê esta direção e esta compreensão e vivência de que a fé trabalha junto com as obras provam a fé que temos e a gente possa viver a vida cristã desta forma. Hino 42, hino de número 42, nós vamos louvar o nosso Deus neste momento, louvar o grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graças
graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Por graça real foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança no céu com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor. Introdução. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Graças a Deus. Vamos assentar? Amor, graça, são palavras fundamentais quando cantamos este hino e lembramos da ação de Deus na nossa vida. Por isso nós vamos ter um momento de oração agora também, onde vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas necessidades, nossos pedidos, também nossos motivos de ações de graças. Ainda temos alguns irmãos, amigos, familiares que estão atravessando, por problemas de saúde. Entre esses problemas também a Covid. Então que Deus tenha misericórdia e possa cuidar destas pessoas em nome de Jesus. Então vamos orar a Deus pedindo que o Senhor possa nos ajudar e atender conforme em sua graça, o seu amor, o desejo do nosso coração. Quero pedir uma oração voluntária. Um irmão ou irmã, por favor, pode colocar diante de Deus nossas orações.
Amém. Vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 2. Efésios 2. Nós vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Efésios 2, de 8 a 10. Vamos ler todos juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos salvou, obra da sua graça, por meio da fé. Louvamos o Senhor por este presente extraordinário. O Ministério de Louvor vai nos conduzir agora em alguns cânticos de louvor ao Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Vamos nos colocar de pé e louvar ao Senhor com alegria. Dos santos, Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele o entreguei. Louvor o palácio com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Ó Senhor, com música e canto, estamos alegres com os feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele tem que vir. No palácio com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche o
do Senhor. Louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui, louvai a Deus aqui. Enquanto nós cantamos a última música, vou pedir para aqueles que estão preparados com seus dízimos e ofertas para que façam
a consagração neste momento. Quero convidar a igreja a cantar essa música em atitude de oração, vindo aqui trazer o seu dízimo. É uma música bem antiga e ela fala sobre a bondade, a fidelidade do Senhor que nos cerca todos os dias. E que tudo que eu sou e o que eu vou ser vem do Senhor. Que nós possamos descansar e viver de fato na dependência do Senhor. Amém? Nunca me deixes esquecer que
tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier assim, vem de ti, Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te bendizemos, Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em tua casa, louvando, bendizendo, exaltando o teu santo nome, Senhor. Tu conheces o nosso coração, conheces o coração de cada um de nós que adentramos aqui esta noite. Por isso pedimos a tua graça e a tua misericórdia, e que teu Espírito Santo venha falando conosco através dos lábios do teu servo, segundo a necessidade do nosso coração, ó Deus. Tu és o Deus que conhece o nosso íntimo. Tu és o Senhor que conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tu és o Senhor, Tu és o Deus que conhece, ó Pai, o pesar do nosso coração e também a alegria de nossa alma. Então pedimos que o Senhor venha falando conosco, Pai, segundo as necessidades de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando e falando no mais íntimo de nossa alma, Senhor. Fala conosco, Pai. Abençoa o Teu Filho que irá nos trazer a Tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. A gente está feliz de ver o Ronaldo aqui, presente. Já fazia um tempo que ele não vinha. Eu sei que ele está trabalhando bastante, inclusive de domingo, né, Ronaldo? E hoje ele pôde estar conosco. Deus abençoe bastante. Seja sempre bem-vindo no nosso meio, viu? E um abraço também carinhoso à família da Dona Marina, Andréia, né, pela passagem do Luiz. Deus conforte bastante o coração de vocês, em nome de Jesus. Josué, capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo. Peço a sua atenção, por favor, ou acompanhe aí também em casa. Você que está em casa, abra a palavra também. Josué, capítulo 2. De Sitim enviou Josué filho de Num 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se
de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque o alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vão do Jordão, aos vãos do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho de diante de vós, quando saíis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e dareis um sinal certo, de que conservareis a vida de meu pai e da minha mãe, como também de meus irmãos, as minhas irmãs, e com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tornareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo na casa caia sobre nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Vamos orar? Mais uma vez, Deus, pedimos a orientação e a direção do Teu Espírito, para que fale poderosamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Uma antiga história, uma nova aliança. A história do povo de Israel é recheada de lembranças de que Deus sempre esteve presente para abençoar e salvar o seu povo. Não foi diferente neste texto e nessa história que nós lemos agora e conhecemos muito bem. O povo havia saído do Egito, 40 anos caminhando no deserto por causa da desobediência. Moisés havia morrido, Josué assume a liderança do povo, e agora Deus manda Josué invadir a terra prometida, começando por Jericó, atravessando ali o rio Jordão, para conquistar toda a terra que Deus havia dado a Israel e a sua descendência. A primeira cidade, o primeiro embate, era possivelmente uma das suas maiores batalhas. Jericó, fortemente armada, muralhas altas, povo grande, forte, muito bem armado, treinado para a guerra. E eles estavam ali diante daquela batalha que conhecemos bem pela história e sabemos
de que forma maravilhosa, impressionante, Deus deu Jericó, quase que praticamente sem levantar uma espada, tocando trombetas, batendo cântaros, as muralhas caem e o povo pode invadir e conquistar a cidade com muita facilidade, porque Deus estava presente abençoando. Portanto, essa é uma história sobre salvação. A vitória sobre Jericó, a entrada na terra prometida, a maneira tão impressionante como Deus proveu e proporcionou esta vitória especial, é de fato uma história de salvação. Mas não é sobre esse tipo de salvação que eu quero falar hoje. Eu queria pegar esse texto, essa história de Raabe, o começo da história de Raabe, para enfatizar outra salvação, a salvação espiritual. E nessa história, temos aqui os fundamentos da salvação. E eu vou destacar 3 fundamentos da salvação. Primeiro, a necessidade da fé. Você sabe muito bem, lemos no texto bíblico, é bem conhecido, que a salvação não depende dos méritos humanos. A salvação não depende do nosso esforço. A salvação não depende da nossa habilidade ou do nosso conhecimento. A salvação não depende da autopiedade. A salvação não depende da penitência humana, dos votos que fazemos e cumprimos. Nada disso depende da salvação. Lemos em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Fica então bem claro em toda a história bíblica da salvação que a fé é o objeto principal da salvação que temos em Cristo. E a fé é recheada nessa história que acabamos de ler. Eu quero que você acompanhe comigo alguns versículos e nós vamos destacar a fé de Raabe. A fé de Raabe. Primeiro, Raabe creu em Deus. Olha o verso 10, diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de nós, quando saímos do Egito, também o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, aos quais destruíste. Nota como ela começa a descrição do que ela tinha conhecimento. Ela diz assim: temos ouvido a respeito deste Deus. A primeira coisa que ela declara é que ela ouviu falar sobre Deus e de que ela tinha convicção de que Deus era tudo aquilo mesmo. Ela vai fazer um acordo com os espias porque ela cria em Deus. Ela sabia perfeitamente quem era o Deus de Israel, quem era o Deus que estava para trabalhar ali naquela nação, ou invadir ali aquela nação e destruir totalmente Jericó. Portanto, a primeira expressão da fé de Raabe, ela cria em Deus. Segundo, ela cria nas promessas de Deus. Veja o verso 9, que interessante. Ela começa dizendo assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela diz assim: eu sei da história, eu sei da promessa, eu sei que Deus tirou vocês do Egito e disse que esta terra seria de vocês. E ela começa esse testemunho a respeito da promessa de Deus dizendo: bem sei, eu sei que é verdade, que Deus deu esta terra a vocês. Portanto, ela cria nas promessas de Deus. Mas ela cria também no poder de Deus. O verso 9 continua dizendo: e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. E o verso 10 fala: e Deus fez vocês passar pelo meio do Mar Vermelho, e deu as terras de Og e Seom. Ou seja, eu sei do poder de Deus, eu creio que este Deus que prometeu é um Deus poderoso para cumprir. Mas continua a crença dela na soberania de Deus. Olha o verso 11, diz assim: ouvindo isso, desmaiou-se-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha o que ela diz agora, uma mulher que não conhecia o Deus de Israel. Veja o que ela diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
Ou seja, ela reconhece a soberania de Deus. Ela afirma com a sua boca que não havia nenhum Deus maior, mais poderoso, mais soberano do que o Deus de Israel. Ela diz: este Deus que está para tomar posse dessa terra é poderoso. Não há Deus igual a Ele, nem no céu e nem na terra. Ela cria na soberania de Deus, mas cria também no povo de Deus. Veja os versos 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, assim também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a minha vida, a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, minhas irmãs, e tudo que tem, de que livrareis a nossa vida da morte. Ou seja, ela faz um acordo com aqueles homens de Deus, com o povo de Israel. Ou seja, ela cria também nas palavras daqueles homens, ou na sinceridade daqueles homens. Portanto, a gente vê a fé permeando a história de Raabe. Ela cria nas promessas de Deus, ela cria no poder de Deus, ela cria em Deus, ela cria na soberania de Deus, ela cria no povo de Deus. Ou seja, uma mulher que ainda não tinha tido a experiência com o próprio Deus vivo e verdadeiro, mas ao chegar diante da realidade, ela com certeza expressa esta fé extraordinária. Portanto, o primeiro fundamento da salvação é a fé. Raabe creu em Deus. Raabe creu em Deus. O segundo fundamento da fé é a supremacia da graça. Supremacia da graça. Bom, vale lembrar que graça é favor imerecido. E não preciso nem lembrar que Raabe absolutamente não merecia ser salva, como nós não merecemos a salvação. Ninguém merece o favor de Deus. Raabe também não merecia. Pelo contrário, Raabe merecia duas coisas. Primeiro, destruição e aniquilação, porque ela era cananeia, moradora de Jericó. E assim como todos de Jericó seriam destruídos, era natural que ela também fosse destruída. Então, o que ela merecia era, diante da invasão, ser destruída como todos de Jericó. Mas não apenas ela merecia ser destruída e aniquilada, como ela merecia ser reprovada e condenada. O texto, ao apresentar Raabe, diz que ela era, verso de número 2, verso de número 1 ainda no final, que ela era uma prostituta. Era uma mulher desprezada da sociedade. Era uma mulher condenada pela sociedade. A prova é, o texto diz que ela morava no limite extremo da cidade. Ou seja, em cima do muro. A casa dela ficava em cima do muro. Vamos pensar na periferia, ela realmente morava no extremo da periferia da cidade. Por causa exatamente do seu estilo de vida, do seu comportamento. Ela não era uma mulher de finos modos para viver em sociedade como todas as demais, com todas as famílias. Então era uma mulher que merecia reprovação e condenação pelo seu caráter, pelo seu estilo de vida, pela vida que levava. Mas estamos falando que Deus foi gracioso. O que ela merecia, na verdade, é o que nós merecemos: destruição, aniquilação, reprovação, condenação. O salário do pecado não é a morte? Merecemos também a morte, a destruição. Ou não somos pecadores? Merecemos também a reprovação e a condenação de Deus, mas somos tratados com graça, assim como Raabe foi tratada com graça e com misericórdia. E eu destaco aqui 4 ações favoráveis de Deus na vida de Raabe, de forma que perpetuou a graça de Deus na eternidade na vida de Raabe. Primeiro, ela permaneceu viva. Ou seja, a graça de Deus, a misericórdia de Deus não permitiu que ela morresse. Aliás, vale lembrar, como diz Jeremias em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Ou seja, se você está vivo hoje, é pela misericórdia, pela graça de Deus, assim como Raabe se manteve viva como graça e favor de Deus. Segunda questão especialíssima aqui que mostra o favor e a graça de Deus. Raabe passou a ser trisavó de Davi, portanto, uma ancestral de Jesus Cristo. Se você abrir em Mateus capítulo 1, verso 5, você vai ver que Salmão de Raabe gera a Boaz, e ali vai a genealogia até chegar a Cristo Jesus. Ou seja, esta mulher desprezada pela sociedade, que merecia aniquilação, destruição, reprovação e condenação, agora é tratada com graça por Deus, a ponto de ser escolhida como a antecessora do Messias. Mas, em terceiro lugar, da graça de Deus na vida dela, Raabe passa a ser um exemplo de fé. Falei da fé de Raabe, mas a fé de Raabe não ficou apenas demonstrada na história, como citamos aqui, versos 9, 10, 11, mas a fé de Raabe ficou um exemplo para a posteridade e para a eternidade. Hebreus capítulo 11, verso 31, diz que pela fé Raabe acolheu os espias, porque ela acreditou que Deus era poderoso para livrar a sua vida e família. Ou seja, Raabe também é um exemplo de fé. É interessante, é lógico que o autor aos Hebreus não teve, como ele mesmo diz no verso 32, a partir do 32, ele não teve tempo suficiente, material suficiente, para escrever a respeito de outros grandes heróis da fé. Mas é interessante que ele só cita Davi. Davi é só citado, mas de Raabe ele conta um pouco da história. Ou seja, no relato do autor aos Hebreus, é dado um destaque maior a Raabe do que ao próprio rei Davi. Portanto, ela sim foi um exemplo de fé. E por último, a graça de Deus agindo na vida dela, também tornou Raabe um exemplo de boas obras. Lemos em Tiago capítulo 2, o exemplo da fé e das obras, e para justificar a fé de Raabe, o autor Tiago diz: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Ou seja, Raabe também veio a ser um exemplo de boas obras, ou seja, a fé dela não ficou escondida, guardada, encolhida, não foi introspectiva, mas a fé de Raabe gerou ação proativa, gerou testemunho, gerou vida, a ponto dela mostrar pelas boas obras o coração e a fé que ela tinha. Falamos sobre a fé, falamos sobre a graça. O terceiro fundamento da salvação é o sangue de Jesus Cristo. É o terceiro fundamento da salvação. E aí dos versos 18 a 21 de Josué 2, nós lemos assim. Eu vou reler com você um texto que a gente já leu, Se vindo nós, os espias dizem para a Raabe: se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em sua casa, contigo, teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa, caia sobre nós, sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o fio de escarlata à janela. Os espias estavam escondidos no meio de umas peças de tecido. O texto diz que Raabe havia ordenado lá em cima, ela tinha arrumado direitinho, ou seja, ela devia fazer algum tipo de trabalho em tecido, costura, talvez, alguma coisa durante o dia. E havia ali alguns pedaços de linha e tecido. E os espias pegam aquela linha vermelha e dizem assim: nós vamos embora, mas você vai pendurar esse fio vermelho por onde nós descemos.
para que a gente saiba identificar a tua casa, e qualquer um saiba identificar a tua casa. E nós vamos avisar a todos do nosso povo que onde tiver o fio vermelho, esta casa terá salvação. Você lembra de uma história assim? Lógico que nós lembramos. Porque nós temos a purificação do sangue, ou a expiação pelo sangue no Antigo Testamento. Vale lembrar que todo o sistema sacrificial, todo o sistema de culto do Antigo Testamento passava pelo sacrifício. E o derramamento de sangue em especial simbolizava a expiação do pecado. Portanto, era fundamental o sacrifício ou sangue de animais que simbolizavam o perdão do pecado. Sempre o inocente pagando a culpa do faltoso. E aí, de maneira bem especial, na instituição da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, na 10ª praga lá no Egito, um pouco antes desse episódio, 40 anos antes deste episódio, estava lá o povo se preparando para sair do Egito, quando Deus manda o anjo da morte. E antes de mandar o anjo da morte, ele diz para que o povo pudesse participar de um sacrifício, o povo de Israel, de um sacrifício, o povo hebreu, e se alimentar daquela carne com alguns acompanhamentos, como ervas amargas, dentre outros, e pegar o sangue do cordeiro e passar em volta da porta. E o anjo da morte passaria por aquela porta marcada com sangue e não entraria, porque identificaria ali o sangue do cordeiro. Isso tudo aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou o seu sangue, expiando assim o nosso pecado, livrando, salvando a gente do pecado. Então, o autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão de pecados, não há expiação do pecado e da culpa. Então, podemos dizer com toda certeza que aquela linha vermelha trouxe a salvação e o livramento para Raabe e toda a sua casa e todos os seus pertences, simbolizando assim o sangue nas vergas da porta, lá na época da saída do Egito, simbolizando assim o sacrifício do cordeiro inocente, expiando a culpa do pecado, e também lembra e principalmente aponta para Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Portanto, aqui nós temos os fundamentos da fé, os 3 fundamentos da salvação: a fé, a graça e o sangue de Jesus Cristo. Fé, graça e expiação pelo sangue de Jesus são os fundamentos da nossa salvação. Sem estes elementos, não haveria salvação. Estaríamos perdidos, estaríamos no inferno, se não fosse a fé, a graça e o sangue de Jesus. Portanto, não há merecimento em Raabe, como não há merecimento em nós. Não somos salvos pela nossa habilidade, capacidade, méritos, mas somos salvos pela fé, pela graça e pelo sangue de Jesus. A minha oração é que você, já salvo em Cristo Jesus, possa ser grato por essa graça. Que você possa dizer ao Senhor: muito obrigado, porque mesmo sem nenhum merecimento, nós temos em Cristo Jesus a oportunidade de ter essa vida eterna. Mas o meu desafio também, em nome de Jesus, é que quem sabe você que ainda não tomou essa decisão por Jesus, você presente ou você em casa, possa refletir um pouco sobre isso. Não depende de quem quer, mas depende da ação de Deus, da graça de Deus. Abra seu coração para que Jesus possa entrar na sua vida. A fé, a graça e o sacrifício de Cristo trarão uma vida nova e eterna para você. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. É a mensagem do hino 93. O hino 93 fala exatamente sobre isso que acabamos de ouvir, dentro da história de Raabe. Olha como ele diz a primeira estrofe: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus,
no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Já na primeira estrofe ele já mata tudo para a gente. Fé, graça e sangue é o que Jesus Cristo nos dá como oportunidade de termos uma vida nova e eterna. Então vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Deus este privilégio e esta bênção. Vamos colocar em pé, hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir secar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. Com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Graças a Deus. Vamos orar e receber a bênção. Depois pedir para você sentar. A gente tem uma outra participação depois. Obrigado ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos celebrar o Teu nome, cultuar ao Senhor com alegria e sinceridade no nosso coração. Recebe, Deus, o nosso culto. Alimenta a nossa fé. E que possamos voltar para casa felizes, porque o Senhor tem trabalhado conosco. Ó Pai, fé, graça e sacrifício de Cristo. Aqui compreende toda a história da nossa salvação. Não há vida eterna sem estes elementos. A história de Raabe nos mostra isso e, sobretudo, a vida de Cristo nos proporciona esta bênção e este privilégio. Que nós possamos tomar posse deste presente e anunciar a outros que ainda não te conhecem a história da salvação. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda-nos de todo mal. Ser presente conosco nas nossas atividades de trabalho, família, sociedade. Guarda-nos e proteja-nos de todo mal, Deus. Livra-nos da doença, da enfermidade. Também peço que o Senhor cuide destes irmãos, amigos que estão enfermos. Que a Tua graça e amor também os acompanhe e ajude. Obrigado por tudo. É a nossa oração. Gratos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Então eu vou pedir para que você aguarde um pouquinho. O nosso irmão Magdiel tem a oportunidade de trazer uma palavra para a igreja.
Boa noite, irmãos. Hoje vou ser bem rápido, sucinto. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, no segundo domingo, comemora-se o Dia da Mulher Presbiteriana. Somos muito gratos a Deus por essa força da Igreja Presbiteriana, que é a SAF, né? Sociedade Auxiliadora Feminina. Muitas vezes na reunião da UPH a gente fala, nós temos que ser que nem a SAF. E nas federações também. Somos muito gratos a Deus. Eu gostaria de cantar um cântico, se alguém puder me ajudar, você pode tocar, por favor? O cântico 91, não sei se é possível colocar, aquele cântico que é te agradeço, meu Senhor. Vamos agradecer a Deus, claro, pela salvação em Cristo Jesus, por tudo que eles têm nos feito, porém, também pela graça de ter as jovens e senhoras aqui na nossa igreja. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu vou pedir ajuda de alguns aqui, não é só eu, não. O Silvio, você pode vir aqui comigo para não ficar sozinho? Não vai vir. Então, preciso de algum homem aí, gente. Só eu sozinho aqui não dá, não. Fernando, vou te chamar de novo, por favor. Quem mais aqui? Da UPH. O Rui, de novo, Rui. Paciência aí, vem aí, né? Fernandão, se quiser vir aqui também, mas não, também não. Vamos tomar a distâncias normais, mas vamos cantar juntos esse cântico. Não sei se está lá, mas é um cântico bem conhecido. Acha, pois? Por tudo que tens feito. E, senhoras, jovens, vamos ficar em pé? É para vocês, porque vocês merecem. Salvar, por ter morrido em meu lugar.
pedir para todos os homens sentarem. Todos os homens sentarem. Dá para servir para mim? Sozinho não vai dar. Tem para todas as mulheres. Todas as mulheres. Jovens, crianças. Por favor, todas as mulheres em pé. Nós estamos distribuindo uma lembrança para vocês, para o Dia da Mulher Presbiteriana. Todas, adolescentes, jovens, todas as meninas da igreja estarão recebendo uma lembrança. Todas elas. Por Deus, abençoe ricamente a vida de vocês. É apenas uma lembrança. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Porque sem as mulheres na nossa igreja, nós não temos como. Pode sentar, gente. Quem já recebeu, fica mais fácil. Estou encerrando. Nossa. Vamos orar. Bom, uma vez com todos entregues, eu peço que curvem as suas frontes, vou fazer uma oração, agradecendo a Deus por todas as mulheres. Louvado seja Deus, ó Pai, porque Tu és bom e agradável a nós. Tu tens misericórdia de nós. Louvado seja o Seu santo nome. Te agradeço, ó Deus, pelas mulheres da Igreja Presbiteriana. Te agradeço, Senhor, porque são mulheres destemidas, prontas a fazer a Tua obra. Louvado seja o Seu santo nome por isso. Sabemos que elas têm buscado almas perdidas. Sabemos que com suas orações ela tem alcançado muitas pessoas. Agradeço por todas elas e por todas elas que não estão hoje aqui presentes, mas que Deus, Senhor Deus, abençoe elas onde quer que elas estejam. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós não vamos sair, não vamos assistir um vídeo que vai ser passado aqui em homenagem à mulher presbiteriana. Se estiver pronto. Só um momentinho. Mas não posso resumir a uma simples genitora, pois a mulher é mais que isso, é amor, é protetora, é guerreira, corajosa, uma grande batalhadora. E não sou só eu que digo, na Bíblia está escrito, existem vários exemplos, cada qual mais que bonito. Vou falar alguns que sei, atente ao que for dito. Começando na letra A, lembro de Dona Ana, uma mulher de oração, casada com Elcana, que para ter seu Samuel, orou várias semanas. Tem também Abigail, mulher capaz e prudente, que para salvar o seu povo de um rei muito valente, pediu perdão e consertou um erro do seu parente. Pulando para a letra D, falo de uma costureira. O nome dela era Dorcas, uma serva verdadeira. Deus lhe deu de novo a vida e na morte uma rasteira. Na letra E tem o Esther, importante para Israel, pois com sua sabedoria, enviada pelo céu, conseguiu livrar o povo de uma morte bem cruel. Tem a mãe de um apóstolo que começa com a letra E. O nome dela é Eunice. Você sabe quem ela é? É a mãe de Timóteo, mulher de grande fé. FGH, cheguei na letra I, para falar de Isabel, mulher que fez cumprir um pedido do seu Deus para o nome do seu filho. Era a mãe de João Batista, esposa de Zacarias, submissa, humilde, prima de Maria. Deu à luz a um profeta conforme a profecia. Dou um salto para o L para falar de uma vendedora. O nome dela era Lídia, uma senhora encantadora. Está escrito lá em Atos que era uma grande adoradora. Ao ouvir falar de Jesus, logo o aceitou. Abriu a porta de sua casa e em Listra hospedou os discípulos de Jesus que por ali passou. Tem também a vovó Lloyd, da filha dela eu já falei. O neto dela é conhecido e aqui já mencionei. É a vovó de Timóteo, cuja fé não esquecerei. Chegou a vez das Maria, e na Bíblia tem de Ruma.
De Betânia a Nazaré haverá sempre alguma. Tem Maria Madalena, mas me prendo só a uma. Essa uma é a Virgem, Maria, mãe de Jesus, escolhida a dedo por Deus para dar a luz ao homem que por nós morreu naquela cruz. E a mulher do seu Áquila, você sabe de quem estou falando? O nome dela é Priscila e a Paulo foi ajudando a falar do evangelho que estava anunciando. Na letra R tem o Ruth, a nora de Noemi. Era amiga de sua sogra e cuidavam-se de si. Ficou viúva, casou de novo e foi bisavó do rei Davi. Por último vou falar da mulher de Abraão. Sara era estéril, não podia ter filho não. Mas Deus ouviu a sua prece e fez valer sua oração. Sara deu à luz a um moço bem bonito. Ela já era bem velhinha, na Bíblia está escrito: o Senhor cumpre as promessas que por ele fora dito. Mas se você não é Ana, nem Sara, nem Isabel, você é a virtuosa, a quem tiro o meu chapéu. Seu nome não está na Bíblia, mas está escrito lá no céu. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Que Deus abençoe também a sua semana. Amém.